Olá, escorpianos, tudo bem com vocês? Vamos fazer a tiragem da semana, dessa última semana de novembro, saber como é que vai estar as energias aí, o que que pode acontecer. Então, eu vou fazer uma tiragem estruturada, né? Vou fazer a energia, o desafio, melhores atitudes e conselhos, tá? Vai ser uma tiragem então estruturada, uma carta para cada uma dessas casas e três para contextualizar, então vai ficar bem completo. Então, se no começo não fizer sentido, fica até o final, que a gente vai montando uma história, entendendo melhor o que as cartas estão falando aqui para nós, tá? Lembrando que é uma tiragem coletiva, pode ressoar com você, pode acontecer de não ressoar e tá tudo certo, a gente tá falando com muita gente, então pega só o que fizer sentido para você, tá? E se você quiser uma tiragem individual, uma consulta individual para você saber das suas energias, do seu momento, é só me chamar, vou deixar o meu contato aqui na descrição. Então vamos começar, vamos pedir aqui pro universo me fazer de canal limpo e direto, para que através dessas cartas, eu encontro as respostas que busco, sem interferência dos meus pensamentos, sentimentos, medos e desejos, para que o escorpiano tenha a melhor mensagem possível, mais direta e limpa possível. Tá bom? Vamos lá. Vamos tirar primeiro a energia. Ó, 3 de paus. Vamos tirar 3 cartas para contextualizar. 7 de espadas. As de copas. E 8 de copas. Bom, gente, a energia aqui é de expansão, né? 3 de paus, energia de expansão, olhar para novos horizontes, se preparar para dar um passo para algum projeto, para alguma coisa importante que você estava planejando, tá? Mas no contexto, a gente vê que talvez para você dar esse próximo passo aí no que você está planejando, você tenha que deixar algo para trás, tá? Algo importante para trás, tá? O 8 de copas, ele fala sobre deixar algo que é emocionalmente difícil de deixar para trás, de abandonar algo. Então, é como se você tivesse que abrir mão de algo que realmente é difícil para você, tá? Mas essa expansão me parece que depende disso, porque essa carta está contextualizando essa expansão do 3 de paus. E a gente vê um As de copas, né? Que a gente vê que é difícil para você deixar para trás algo que realmente era importante para você emocionalmente mesmo, tá? Talvez alguém que você estava começando a se envolver, né? Me parece algo nesse sentido, assim, tá? Porque a gente também tem o 7 de espadas. O 7 de espadas, aqui, como a gente está falando que a sua energia é de expansão, o 7 de espadas aqui vem muito como uma estratégia. Como que você vai fazer este movimento? Como que você vai pensar nesse movimento, né? Para deixar algo tão importante para trás. Então a gente vê que a sua energia da semana é o início de algo, né? A preparação para dar um passo em direção a algo que você provavelmente planejou antes, porque antes do 3 de paus tem o 2 de paus, que é o planejamento, mas que você realmente vai ter que deixar alguma coisa importante para você para trás e você tem que pensar como que você vai fazer esse movimento, tá? Vamos entender melhor, tirando as outras cartas aqui. Vamos agora para o desafio, para a gente entender melhor essa energia do escorpiano aí nessa última semana de novembro. O Sol, como desafio, hein, gente? Vamos entender. Cavaleiro de copas, 10 de ouros e 3 de ouros. Gente, sabe o que, que me bateu aqui? Que talvez você estivesse assim, sabe quando você começa a se relacionar com alguém, tá muito bom, tá promissor, mas aí de repente, sei lá, você é transferido do trabalho para outra cidade. Ou você tem que fazer uma viagem, ou saiu a tua bolsa de estudo na Europa. Sabe? Uma coisa assim que você realmente vai ter que deixar para trás algo que parecia muito promissor, porque o As de Copas tem isso, né? O potencial, né? E aí, qual que é o seu desafio? Seu desafio, primeiro, é o Sol. O Sol fala de felicidade, né? Como que o Sol pode ser um desafio? Talvez abrir mão de algo que te deixava feliz. A gente viu o 8 de copas ali, né? Vamos entender. O desafio, olha, tá o Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas fala de romantismo, de proposta amorosa. O 10 de ouros fala sobre coisas sólidas, coisas concretas que você construiu ou estava construindo. Provavelmente estava construindo. Olha aqui, temos o 3 de ouros também. Você provavelmente estava construindo algo que estava assim se manifestando, materializando ali como algo concreto, algo firme, algo estável, né?
com romantismo, né? E te trazia felicidade. Talvez o seu desafio seja deixar tudo isso para trás, porque a gente viu que o seu próximo passo, a sua expansão, depende de você deixar algo que tinha muito potencial para trás. Então eu entendo que isso aqui seja o seu desafio, tudo que você está deixando para trás, tá? Realmente é um desafio, tá? Saiu com uma energia, deixar isso para trás e dar o próximo passo, não decidir o que fazer, né? Então me parece que não é uma dúvida que você tem, você só não sabe como fazer isso. Me parece que é a energia que vai acontecer essa expansão, talvez você receba uma resposta, alguma coisa, uma proposta, algo que você estava esperando, né, para fazer esse movimento. E agora você tem que pensar como é que você vai deixar tudo isso para trás, porque tá como um desafio. E se for isso mesmo, é grande o desafio, né? Mas vamos entender se é isso mesmo, né? Porque, assim, como que o 10 de ouros pode ser um desafio a não ser desmontar aquilo que era estável, aquilo que era que tinha sido construído, né? Desfazer o que foi construído, né? Como que o Cavaleiro de Copas pode ser um desafio, né? Poderia ser um desafio assim, não se iludir, algo nesse sentido, mas eu acredito muito que com essas cartas aqui era um início, uma proposta romântica, um início de alguma relação importante que estava se consolidando, tá? Vamos ver. Vamos pedir as melhores atitudes aqui. Tarô vai te dizer. Melhores atitudes para o escorpiano nessa última semana de novembro. Ele tá falando para você ir embora, hein? Melhores atitudes vai para onde você tem que ir, vamos ver. Ó, com decisão, com liderança, né? Com certeza ali, né? Se joga no novo. Nossa. E sete de copas aqui são opções, né? Vamos tentar entender, tá? Então a gente está vendo que você tem um próximo passo a dar aqui em alguma coisa, que vai ser muito difícil para você, que você tem que abandonar algo, né? E você tem que pensar como você vai fazer isso, né? A gente tem o As de Copas aqui, que é o que você está deixando para trás, ou algo que tem muito potencial, né? Aí chega o desafio, só carta boa. Então a gente entende que esse potencial do As de Copas que você está deixando para trás, esse início de algo que parecia ter muito potencial para você, realmente vai ser muito difícil você deixar para trás, tá? Porque talvez seja esse o sentimento que você está agora em relação a isso. Você estava muito feliz, você estava vendo que estava sendo construído algo que poderia ser sólido, né? Então me parece que é o sentimento até que você tem que abrir mão, né? Por isso é o oito de copas. O oito de copas realmente é um movimento muito difícil, né? E aí a gente vê melhores atitudes que o tarô aqui tá dando para você. Isso aqui é viagem. Isso aqui é seguir em frente. Isso aqui é atrás do que você quer, se jogar naquilo que você sonha, né? Porque o louco também é o sonhador, né? É quase que como você chegou no momento de realizar um sonho, mas que você vai ter que abrir mão de algo que estava começando ali e que estava te trazendo grande felicidade. E de repente veio esse momento. Então, assim, vai, se joga naquilo que você quer, vai certo de que é isso mesmo, porque o rei de paus, ele fala muito sobre o rei decidido, o rei líder, o rei que faz o que é preciso fazer, né? Então ele vem muito com essa coisa de se joga, vai para onde você tem que ir, muito decidido, assim, muito firme nessa tua jornada aí, porque talvez fosse algo que você realmente estava planejando e esperando. Só que a gente tem melhores atitudes também, o sete de copas, que talvez, é o que está me batendo aqui, ele esteja falando assim, ó, melhor atitude, não se iludir ou não se prender a ilusões, né? E aí, quando a gente vê que ele fala carro, louco, se joga, vai, não se prenda a ilusões, né? Talvez tudo isso que tem um grande potencial e que você estava se sentindo muito bem, não é garantia de nada e talvez fosse só uma ilusão da sua parte de que estava tudo ótimo ou de que ia virar alguma coisa mesmo concreta, né? Não é uma coisa assim, você não tem uma certeza. Parece que tudo isso aqui que a gente tirou era tudo muito no início, porque era o As de Copas que estava representando toda essa sensação que você estava sentindo, né? E essa carta aqui do Cavaleiro de Copas, né? Acho que eu até falei, ele também fala um pouco de se iludir, né? De se encantar. Mas é algo que pode ser muito superficial também, né? Não necessariamente é um amor profundo, é um amor inicial, né? Também. É alguém que te encantou, né? E que você ficou muito feliz, estava, né, se sentindo muito bem,
Mas pode ser, assim, não se prenda a ilusões. Você não sabe. Você acabou de conhecer a pessoa, talvez. Você acabou de entrar nessa situação romântica aqui, né? E o tarot tá falando pra você ir. Olha, essa carta é de viagem, gente. Será que não é você mudar de lugar por trabalho, por estudo, por sonho? De repente você estava tirando um visto para morar em outro lugar, sabe? De repente saiu, né? Vamos ver aqui, vamos pedir um conselho pro tarô. Melhores atitudes é um conselho, né? A gente vai complementar com mais um aqui. Opa, tirei dois. Esse aqui. É o Pajem de Espadas, a Imperatriz, o Imperador, meu Deus, hein? Imperatriz e Imperador juntos, e o Cinco de Paus, tá? Ele tá dando um conselho para você, tá? E complementando aquele melhores atitudes. Ele já deu o conselho para você nas melhores atitudes de você ir em frente, daquilo que você planejou, sonhou, né? A gente tem o louco como sonhador ali. E aí a gente tem como conselho o Pajem de Espadas. Eu entendo aqui que ele tá dizendo para você que você já analisou tudo isso, que foi uma coisa que você estudou, que você colheu informações, né? Que foi coisa que você já pensou muito a respeito, né? O Pajem colhe informações, né? Então, uma coisa que você já investigou, né? Inclusive, essa carta pode falar até de stalkear quando a gente está falando de relações assim, mas assim, é algo que você planejou muito, pensou muito, né? Você já fez isso, né? E ele te fala aqui, ó, imperador e imperatriz. Essas cartas aqui, juntas, é, é o casal mais abundante do tarô, tá? E ele não tá falando aqui de casal, não, eu não entendo isso, tá? Ele tá dizendo que essa sua decisão que você tomou, esse teu plano, né? Essa tua transição aí, esse três de copas que vai expandir a tua vida, vai ser muito abundante para você. Vai te trazer muitas coisas boas, né? Isso aqui é o imperador e a imperatriz, eles são donos do império, né? Você vai transformar essa decisão numa coisa que vai fazer você crescer demais, tá? Ainda que você tenha conflitos, ainda que você tenha problemas, e o tarô meio que ele não vai te aconselhar a entrar no conflito, né? Eu sempre gosto de falar isso quando o tarô te aconselha com a carta ruim, ele está pedindo para você tirar essa energia de você, né? Então, ainda que você viva conflitos, ainda que você tenha dúvidas, porque essa carta também fala de conflito interno, você já se informou, investigou, pensou o suficiente para transformar essa decisão em algo muito abundante na tua vida. Tanto que ele fala, melhor atitude, vai, não tenha dúvidas, vai. Então ele tá, talvez o tarô esteja falando que isso que tá te deixando assim, nossa, eu vou ter que deixar uma coisa para trás. Em nenhum momento pareceu que você tem dúvida, tá, de deixar isso para trás, tá? Ele, pelo contrário, ele falou para você ter estratégia como quem tá falando, olha, chegou o momento, né? Você vai deixar algo para trás, vai ser difícil, pensa em como fazer, tá? O desafio é realmente parecia que seria algo muito bom, muito promissor. Mas o tarot tá dizendo que pode ser uma usando só, é muito no começo, você não sabe ainda disso, tá? Então ele tá falando, vai, se joga, vai ter abundância na tua vida, é um recomeço aqui, é um louco, um começo me parece que é um lugar, tá, gente? Me parece que é uma transição de você ir para outro lugar, tá? Porque se não fosse lugar e isso tudo realmente te fizesse tão bem, isso que você tá deixando para trás, você não precisaria necessariamente deixar para trás, né? Então me parece muito você se deslocando mesmo, tá? E o tarot tá falando vai. Vai, 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 vai. É difícil, mas vai. E aí eu vou tirar cinco cartas aqui desse outro tarô para ver o que que ele conta assim em sequência, tá? Dessa semana de vocês aí. Para ver se a gente consegue esclarecer um pouquinho mais. Vamos deixar o tarô contar aqui o que que ele quer contar dessa última semana de novembro para vocês. Vamos ver o que que o tarô tem que contar dessa última semana de novembro para Escorpião. Ó, Cavaleiro de Copas. Já saiu o Cavaleiro de Copas ali, né? Quatro de Copas. Cinco de paus também, já saiu cinco de paus ali no conselho, né? Vamos ver. Dois de paus e rainha de ouros, tá? Então vamos ver aqui o que que ele tá falando, tá bom? Tem uma carta de movimento aqui, tá? Eu acho que aqui
O Cavaleiro de Copas, ele tá falando muito desse movimento de satisfação emocional. É diferente do Cavaleiro de Copas que saiu ali como desafio. Aqui eu não acredito que seja desafio. Talvez seja você se deslocando para aquilo que você sempre sonhou, porque é Copas, né? É sentimento. Então, esse movimento que você está fazendo, esse deslocamento que provavelmente você está fazendo, é algo que realmente te traz uma satisfação emocional muito grande, que tira de você de uma situação de insatisfação que você vivia antes, né? Então, foi algo muito sonhado, né? Porque você estava num momento talvez de insatisfação e está saindo dele, né? E aí ele mostra que o 5 de paus, eu acredito que seja esse conflito que você está vivendo. Putz, vou ter que deixar algo que estava tão legal para trás, tá? Mas mostra também que você planejou muito essa história, essa nova fase da tua vida. Foi algo realmente muito planejado, né? Então, por isso que a gente viu no Página de Espadas também aquela coisa de ter colhido muita informação, estudado muito a respeito. Então, realmente foi algo que você planejou porque você desejava muito, né? E aqui a prosperidade dessa decisão, né? A prosperidade desse deslocamento mostra você é, num momento de, como é que se diz, de valorização ou de colher benefícios, prosperidade dessa decisão, né? A rainha de ouros fala muito de prosperidade, né? Da conquista material, né? Então eu acredito que o tarot tá falando, ó, vai, aproveita que também é algo que tava, aparentemente estava no começo aqui, tá? Mas não deixa de viver algo que você sempre sonhou. Me parece um sonho muito grande isso teu, tá? Que você pensou por muito tempo e planejou por muito tempo, desejou por muito tempo, né? Então o tarot tá falando pra você ir, tá? Eu vou pegar mais um conselho aqui desse oráculo da Lua, pra ver se ele fala mais alguma coisa pra vocês a respeito disso. Vamos ver o que que ele fala aqui. Conselho. Equilibre a espiritualidade e a realidade, tá? Sim, eu acredito muito que ele esteja falando também, assim, ó, a gente falou muito que você sonhou muito com isso, talvez você tenha botado muito a tua fé nisso, sabe? Confiado muito, pedido muito, talvez você tenha pedido para a espiritualidade, sabe? E, e agora chegou o momento de colocar no mundo concreto, na realidade, né? Então eu acredito que esse conselho fala muito sobre isso, né? Sobre você entender que é um pedido realizado, né? Alguma coisa que você desejou muito que está se realizando. Então, para você se sentir equilibrando essas duas coisas na sua vida, né? E o tarot falou, vai, porque é o seu sonho, realmente seu sonho sendo realizado é algo que você planejou demais. Mesmo que isso envolva você abrir mão de certas coisas, né? Nem sempre as coisas saem lindamente como a gente gostaria. Às vezes a gente realmente tem que abrir mão de algumas coisas para poder realizar outras, né? Mas ao que parece é algo que estava no início, poderia ser só uma ilusão, uma fantasia ali, né, uma satisfação inicial ali de algo que está começando, mas que não vale a pena você abrir mão do seu sonho, que parece ser o sonho da vida, por algo que ainda você não tem certeza do que ia virar ou se ia virar alguma coisa, tá? Decisão difícil, né? Mas parece que você não tem dúvidas, não. Não saiu cartas de que você vai ter dúvidas de que você tem que ir em direção a isso. É só realmente pensar como fazer tudo isso, tá? Então é isso, gente. Nessa quarta semana aí vocês vão ter uma expansão, né? Uma realização de um sonho mesmo, que me parece que é um deslocamento, é você ir morar em outro lugar, estudar em outro lugar, trabalhar em outro lugar, algo que realmente você tem que deixar coisas para trás, mas você vai fazer isso sem muitas questões aqui. É realmente só planejar como abrir mão disso agora que estava te deixando feliz, né? Enfim, gente, é isso, tá? Boa sorte para vocês. Se ressoou, por favor, comentem aqui para eu saber, tá? E é isso. Até semana que vem.